O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde. Semanalmente levamos à sua família, à sua casa, informações sempre atualizadas a respeito de todos os ramos da saúde humana, desde o psiquismo até o físico, passando pela odontologia, pela ortopedia, enfim, todas as áreas que possam ter alguma importância, e todas têm, para que você, tendo informação, possa se cuidar melhor ou até cuidar melhor da sua família, né? Hoje nós vamos receber aqui uma colega muito querida, muito estimada, e ela trabalha com a parte da endocrinologia. E ela veio representar aqui uma associação sem fins lucrativos chamada ADINF. Muita gente conhece, mas muita gente em Friburgo, se a gente perguntar, você sabe o que é a ADINF? Não, não sei. A ADINF é uma associação de diabéticos de Nova Friburgo. É uma instituição sem fins lucrativos, formada pela iniciativa privada, um grupo de cidadãos se juntou e formou, e ela tem a sua sede, o seu local de atendimento ali nas dependências da antiga fábrica Ipu. Quando você passa indo lá para fora de Friburgo, indo para a Ponte da Saudade, se você olhar para o lado direito do rio, após o rio, tem lá uma placa DINF, e ali são atendidas crianças, adultos, idosos, enfim, todas as pessoas que têm problemas com o diabetes. E hoje nós vamos falar com uma colega, que é a doutora Rafaela Siqueira, que está aqui ao meu lado, e a Rafaela vai nos falar sobre um projeto maravilhoso que a ADINF está iniciando, e vamos então conversar sobre isso e também falar um pouco sobre essa questão do diabetes, que muita gente em Friburgo é diabético, sabe que é, desses que sabem, alguns se cuidam, outros não se cuidam, e um número enorme é diabético e nem sabe, né? Rafaela, boa noite. Boa noite, doutor Norberto, é um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Obrigado a você por ter vindo aí depois de um dia inteiro de trabalho, eu sei que a gente fica cansada, né? Mas é bom a gente colaborar para essas coisas, assim, sem interesse nenhum material, né? Você está aqui ajudando e quanta gente vai ouvir você falar e vai se interessar. Antes da gente começar a falar sobre o projeto, Rafael, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ADINF, como é que ela funciona, como é que as pessoas podem se aproximar, como é que pode se chegar lá. Fala um pouquinho, porque muita gente não sabe que existe a ADINF. A ADINF já é uma associação que tem uma história longa, né? Eu conheço a ADINF desde que vim para Friburgo, há 6, 7 anos, mas é uma associação que, engraçado que ela tem um reconhecimento até fora de Friburgo maior do que, às vezes, aqui em Friburgo. É uma associação premiada pelos projetos, pelos trabalhos. E, além de tudo, você encontra lá pessoas muito envolvidas, né? É um trabalho voluntário. Então, o que você percebe é que as pessoas que trabalham lá ou que se empenham são pessoas qualificadas e com uma garra, uma vontade de fazer sempre melhor, né? Bem, a ADINF, ela, como todas as associações, inicialmente ela tem como objetivo você fazer aquele trabalho de educação, né? Não assistencial em primeiro lugar. Então, por quê? Porque, na verdade, diabetes não é uma doença simplesmente que você vai ao médico, vem cá, toma um remédio e vai para casa. Não, né? Essa é uma pequena parte do tratamento, né? Diabetes, você tem que intervir na vida dessa pessoa, você tem que mudar hábito. Às vezes, você tem que mudar hábitos de anos e anos de estrada daquela pessoa, e não é simples, né? Então, assim, a pessoa não vai tratar o diabetes indo, sei lá, de 3 em 3, 4 em 4 meses ao médico. Ele precisa tratar diariamente. Esse é o serviço, basicamente, da ADINF, né? Ela vai fazer essa orientação ou como você, o autocuidado, né, do paciente,
palestras educativas, a gente tem a parte de educação física, alongamento, os serviços de pintura, bordado, a horta que é feita. O Max, Dr. Max Kinzel, dá palestras semanalmente na ADINF. Então, ele tem todo esse trabalho de orientação, né? Pacientes, como você usa o remédio, melhor horário, enfim, não vai medicar, mas ele consegue ajudar o paciente nesses detalhes que, às vezes, numa única consulta, a gente não tem tempo de ver isso tudo, né? Rafaela, lá na ADINF, médicos especialistas em diabetes, é você e o Max Paulo? Então, não, agora é legal, assim, eu acho que cada vez a gente consegue agregar mais, né? O Max, né? No lançamento desse projeto, a gente conseguiu mais, somos a doutora Thaís, doutora Maiara e doutora Karine. A Karine e a Thaís, inclusive, fazem endocrinopediatria, né? E eu e a Maiara somos endocrinologistas e a gente está trabalhando direto na associação, né? Então, assim, além do Max, do Jefferson e eu, que a gente já vinha há algum tempo acompanhando, agora temos mais 3 médicos diretamente envolvidos na ADINF. Poxa, antigamente me lembro que era só o Max Paulo, ele está sozinho lá, né? Agora também vocês têm, além do pessoal dos colegas médicos, vocês têm lá 1 ou 2 odontólogos. Nós temos a Sônia, né, que faz a parte de odontologia, que a gente tem um consultório odontológico montado lá, então os pacientes são atendidos lá na própria ADINF. Dentro do projeto somos 3 farmacêuticos, 3 psicólogas, somos 3 nutricionistas e 4 médicos endocrinologistas. Né? Interessante, quer dizer, cada vez mais se agregam especialistas, porque nenhuma doença ela é isolada, né? O diabetes, por exemplo, ela tem muitos fatores. Então, se a pessoa é obesa, complica. Se a pessoa é hipertensa, complica. E aí ela precisa também de um apoio, de uma orientação, de um psicólogo para como é que vai mudar de vida. Então, tem também a pessoa que cuida da parte física, como você falou, alongamento, a fisioterapia, enfim, tudo está envolvido, né? A podologia, né? Nós temos 2 podólogas lá também no projeto, fazendo a avaliação dos pés, né? Então... É um grande problema, aliás, você falou em pés, a questão do pé diabético é uma coisa delicadíssima, né? Porque assim, a gente não dá o valor ao pé, né? Assim, já não é do ser humano, vamos olhar o pé. Então você acaba tendo que criar esse hábito, né? Ensinar, olha, tomou banho, acabou de tomar o banho, tem que sentar, tem que olhar o pé, tem que ver se tem rachadura, né? Não faz parte da rotina. Para as mulheres também, algumas vezes convencer que não tem que tirar a cutícula, que não vale a pena mexer. É cultural, você tem que ir desconstruindo isso, né? Como você disse, mudar hábitos. Mudar hábitos, até na maneira de ver o pé, né? Não é só na alimentação, no exercício, até o hábito de olhar os pés, ou seja, olha a intervenção que você faz na vida dessa pessoa, completa, né? Eu me lembro uma vez, eu não sei onde foi, mas um colega nosso, um médico, me disse que atendeu uma pessoa num final de semana, um diabético antigo, que já tinha toda aquela problemática, aquela neuropatia do diabético, nos pés principalmente, e era um diabético que se cuidava, só usava insulina, mas usava a moda vamos-se embora, quando sentia, quando achava, enlouquecido, e bebia, comia e tal. Então, esse colega estava presente nesse dia, num churrasco de um amigo, esse diabético também era parte do grupo, e ele achava que o diabético se cuidava direitinho, quer dizer, ele não tinha muita intimidade com essa pessoa. Mas ele disse que viu um verdadeiro desastre, olha só. Havia uma piscina, em volta da piscina tinha uma churrasqueira e tinha todo aquele piso de cimento em volta da piscina, aquela área ali, e o sol queimando em cima. E aí o que acontece? O diabético sai da piscina, fresquinho, e pega lá com alguém um copo de chopp e fica com os pés naquele chão quente, que era um negócio assim que ele nem calcula. Todo mundo estava de sandália, porque todo mundo sentia que estava queimando. O diabético, por ter problemas com os nervos ali dos pés, sentiu quase nada. Quando sentiu alguma coisa,
havia feito uma queimadura enorme nas solas dos pés. Ele é que teve que dar o primeiro socorro, levar essa pessoa para o hospital. Ele disse que ficou horrorizado e ele aí viu a extensão da doença, né? A gente contando assim, né, parece que, não, de jeito algum eu sinto, mas a gente vê isso acontecendo. Quando trabalhava no Rio e a gente atendia no Hospital de Bom Sucesso, foram 2 amputações que a gente várias amputações, mas 2 assim que foram situações parecidas. Paciente diabético, neuropata, ou seja, a sensibilidade nos pés muito pequena. A gente sempre orienta, né? Não pode andar descalço, não pode... Ele tinha uma casa, foi no quintal pegar alguma coisa e aí não calçou o sapato. Ele pisou numa taxinha, daquelas que coloca em quadro. Não a sentiu. taxinha entrou, ele não e ficou sentiu, no pé dele. E ficou. Ele fez um abscesso e daí a gente foi procurar e quando a gente abriu, a taxinha estava lá, drenou, mas enfim. E a evolução é muito rápida, né? Coisa de dias. É porque um tecido desvitalizado. Não, desvitalizado. Né? Você não tem, você não consegue chegar ao sangue ali, né? Para defesa. O medicamento não chega, não tem exatamente. mais circulação. Que coisa, né? E quanta gente, Rafaela, não percebe isso, ou seja, como você disse, você tem que educar a pessoa diabética e mostrar a ela que o diabetes... Eu sempre digo, e sempre acho que isso é verdade, a doença boa, não existe doença boa, mas a doença boa é aquela que dói muito. Eu nunca vi ninguém com dor de dente ficar em casa vendo televisão. Sai correndo atrás de qualquer um, tira esse dente, arranja um dentista, mas o diabetes não dói. Eu brinco que o diabético ele tinha que começar a ficar colorido, né? O açúcar está muito alto, fica de uma cor, está normal, ou de então outra. Doer muito. Porque ia ser uma única maneira dele se cuidar, né? Um alerta, mas acho que a pressão alta e o diabetes, né? Como são doenças silenciosas. E eu acho que aí também entra o papel da DINF, né? Que são doenças que você tem que prevenir as complicações. Porque quando você amputa, acabou. Você não tem uma outra solução. Não há mais tratamento. A gente brinca, não há necessidade disso, né? Infelizmente, não é isso. A doença que não dói, ela é perigosa, ela é sorrateira e a pessoa não sente dor. Quantos diabéticos, esses dias mesmo, eu atendi uma senhora e ela tem um plano de saúde. Então, eu pedi um exame de rotina. Ela já é uma senhora de quase 60 anos. E eu pedi uma rotina normal. E no meio daqueles exames todos, veio uma glicemia de jejum de 140 e poucos. Eu digo, a senhora está cuidando mal do seu diabetes. Ela falou, mas como diabetes? Não, aqui tem um exame aqui, a senhora, desde uma noite inteira sem comer nada. E absolutamente em jejum. Eu fiz a dieta direitinho, que nem o senhor falou. A senhora está com 140, imagine isso no dia a dia, depois de um bolo, de um jantar, a senhora vai a 300. Doutor, mas esse exame já deu assim outras vezes, isso aí eu evito doce uns dias. Nossa. Você viu a falta total de compreensão. Eu falei, a senhora tem que procurar um endocrinologista, um médico que é especialista nisso. Não adianta o clínico geral só passar um remedinho lá para a senhora ou falar para fazer dieta. Tem que fazer um tratamento. Isso vai causar uma cegueira, isso vai infartar. Mas é a doença que não causa dor, então a pessoa vai, né? Rafaela, nós estamos aqui, o Noé já nos mostrou, estamos aí a 2 minutinhos de terminar esse bloco. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos. Até já. Meus amigos, estamos de volta aí falando com uma colega que é a Rafaela, que é especialista em diabetes, sobre essa questão. E também sobre os trabalhos da ADINF. A ADINF, como vocês sabem, nós já falamos aqui, é uma associação de fins não lucrativos, uma associação formada por um grupo de cidadãos e mantida por esse grupo de pessoas, com a colaboração de médicos, de dentistas, de fisioterapeutas, podólogos e todos, e que atende pessoas diabéticas de todas as idades. A DINF, me disse a doutora Rafaela, lançou agora um projeto que é Vida Doce ou Doce Vida? A DINF Doce Vida. Doce Vida. Então eu gostaria, Rafaela, que você colocasse para nossos telespectadores o que é esse projeto e qual é a finalidade dele.
Esse é um projeto que a gente já vem estudando há algum tempo, né? A gente vem montando já há mais de um ano até que a gente consiga botar em prática. Esse é um projeto que visa o atendimento dos pacientes diabéticos tipo 1, ou seja, aqueles pacientes que têm o diagnóstico de diabetes um adulto jovem, normalmente crianças ou adolescentes, são aqueles pacientes que têm um diabetes que tem uma característica principalmente que ela traz genética, autoimune, né? Então ela passa a não ter mais células produtoras de insulina, essas células são destruídas e que o tratamento dela tem que ser pelo uso da insulina, né? O diabetes tipo 1 não é aquele paciente que usa insulina, porque o tipo 2 pode Também usar usa, ou não, né? Ele pode usar o comprimido ou a insulina. O paciente diabético tipo 1, ele obrigatoriamente necessita do uso da insulina, desde a abertura do quadro. E acomete principalmente crianças e adolescentes. Adulto, a gente vê uma abertura do quadro até no máximo uns 20 anos, né? Depois disso a gente já começa a ter aqueles diabetes mistos e tal, mas então é o acometimento de uma população prioritariamente jovem. Essa criança, o nosso objetivo com isso é melhorar a qualidade de vida delas. Até na palestra de inauguração do projeto eu estava falando sobre isso, que a gente já venceu aquela época em que essas crianças morriam, então a gente descobriu a insulina, elas pararam de morrer e aí elas começaram a sobreviver e quando elas começaram a sobreviver, elas começaram a desenvolver essas doenças crônicas, a cegueira, a amputação, insuficiência renal. E os estudos foram feitos e a gente viu que se a gente trata bem essas crianças, elas vão continuar vivendo com uma expectativa de vida hoje não diferente da população geral e viver sem essas complicações. Então esse é o nosso objetivo, dar qualidade de vida para essas, eu vou falar crianças, né, para essas crianças, né? Crianças, né? Essas crianças elas vão ter um atendimento multidisciplinar, né, que na verdade, as orientações hoje das sociedades de endocrinologia é que esses pacientes, todos os diabéticos, mas especialmente os diabéticos tipo 1, sejam atendidos dessa maneira. Então, essas crianças são cadastradas, elas entram para um atendimento médico, elas são direcionadas a um atendimento nutricional e aí eu acho que vem um diferencial importante. A gente tem uma percepção um pouco diferente para esse diabetes, a gente proíbe muito pouco, a gente tenta fazer adequações importantes para a vida dessa criança, informar a família o que é uma alimentação saudável e essa família entender que não é por essa criança ser diabética que ela vai ter que ter uma alimentação especial, não, ela tem que ter uma alimentação saudável, como seria de toda a população. E aí, quando você começa a orientar isso, entender que se ela for numa festa, ela quiser comer um brigadeiro, ela quiser comer um docinho, nesse dia da festa ela vai saber fazer isso, vai tomar a insulina adequada para aquele momento. Isso traz um conforto muito grande para a família, né? Não é que essa criança vai comer errado todas as vezes, mas claro, entender que essa criança ela vai estar ali no contexto social normal, né? Isso dá um alívio para essas mães. Acho que melhora muito para a própria criança a autoestima. No momento que ela diz, olha, eu sou diabética, eu não posso me meter com açúcar, mas eu de vez em quando posso comer um docinho desse que vocês estão comendo, mas não posso abusar. Quando a criança, me parece, que toma consciência disso, é claro que no início, muito jovenzinha não, mas um pouco mais para frente, ela consciente disso, ela pode ter uma vida muito normal. Eu acho que na adolescência uma coisa importante, né? Porque é da natureza do adolescente ser rebelde e tal, mas ao mesmo tempo eu falo assim, é uma rebeldia com consciência, né? Aí é mais fácil ele de você vai controlar. Sair com os amigos, ele vai... foi comer pizza, ou foi comer hambúrguer, enfim, a algum momento ele vai sair do programa alimentar, né? E ele está preparado para essas situações, ou seja,
ele conseguir passar por isso de forma sem que o açúcar dele vá a 300 e tal, que ele consiga manter dentro da meta, eu acho que a gente melhora a qualidade de vida dessa criança e a gente também melhora a aderência ao tratamento, né? Porque ele entende que vale a pena se tratar, que ele vai se sentir melhor. E vai levar uma vida melhor. Exatamente. Então, por isso, o atendimento multidisciplinar, né? Ele sai da nutricionista com uma orientação, aí esses momentos, o momento da endocrinologia e da consulta com a nutrição e com o médico endocrinologista, são momentos em que ele vai individualmente, né? Se for criança, adolescente, normalmente vai com familiar, com cuidador e tal. E aí, depois disso, ele passa pela orientação farmacêutica. A farmácia, ela tem no projeto a função, ela vai fazer orientação de o que é insulina rápida, o que é insulina lenta, quais os momentos que ela aplica, local de aplicação, como que se fura o dedo, se está fazendo, enfim, toda essa organização e dinâmica que é importante, porque não adianta você fazer uma prescrição linda e aquela família não entender absolutamente nada, né? É pior ainda. Né? É pior ainda, porque na verdade você pode manipular as insulinas de maneira erradas e aí passa a ser um medicamento perigoso. Verdade. E essa criança, no momento em que ela chega para esses atendimentos, ela é direcionada já para um outro dia em que a gente consegue marcar o atendimento psicológico, a psicologia avalia essa criança e a odontologia. A psicologia faz o atendimento em alguns momentos. Ela tem o atendimento para a criança, o atendimento para os familiares, que são feitos por profissionais diferentes, e grupo e sala de grupo, né? Então, essas famílias são assistidas porque, às vezes, para a criança é muito mais fácil do que para os pais, né? Que eu acredito que a sensação deva ser realmente ruim, né, para os pais. Então, às vezes, a criança pode estar aceitando, mas você vê a família não. Então, os pais ou os avós, enfim, quem fica com essa criança também vai ser trabalhado e a criança vai ser trabalhado nas necessidades dela, né? Ela vai para uma avaliação pela odontologia e vai definir o tempo, enfim. E essa criança, ela é pré-agendada para todos esses serviços. Todos esses profissionais vão atendendo na ADINF. Na ADINF, o objetivo é que essa criança, ela faça a convivência lá. A gente montou, isso não é a gente não inventou a roda, né? Eu falei isso, a gente só está tentando fazer essa roda girar lá. Essa criança, ela chega antes do atendimento para uma sala de convivência. Então, elas são marcadas no mesmo horário, um grupo, elas chegam, aí nesse momento elas fazem a glicemia, elas são pesadas, medidas, fazem a triagem, e elas ficam naquela sala onde você tem depoimentos, você tem palestra, elas ficam sendo assistidas ali enquanto os atendimentos vão ocorrendo, né? A gente acha que é importante, porque diabetes tipo 1 não é uma doença tão incidente quanto tipo 2, é uma doença mais rara, né? Então, às vezes, essas crianças não conhecem outras crianças diabéticas, então é uma oportunidade dela entender que, olha, não sou só eu, né? Existem outras, né? Isso, inclusive, eu acho que ajuda muito, dá um certo conforto, uma consolação. Não sou só eu, né? Eu não sou diferente, né? Olha, tem outras pessoas como eu. Entender que as dúvidas são as mesmas, né? Entender que não é fácil, mas que cada um vai se ajustando, vai entendendo melhor. Às vezes, uma dica de uma família ajuda a outra. Eu acho que esse é um momento, a gente chama sala de convivência por isso. Troca de ideia, de experiência. Troca de experiência de ideia. Esse projeto da ADINF, ele começou agora? Vocês estão lançando agora ou já tem tempo? A gente começou o atendimento no início de agosto, né? A gente está mês passado. Nós estamos em outubro já, quer dizer, tem 2 meses. 2 meses. O lançamento oficial, assim, foi na semana passada, no domingo passado, mas a gente já começou o atendimento em agosto. A gente já tem 40 crianças atendidas. 40 crianças. Você tem ideia, é difícil até a gente guardar números, né? Eu, por exemplo, não sou péssimo para isso. Você tem ideia de quantas pessoas a ADINF já atende ou já atendeu, ou que rodam ali? Essa estatística a Flávia tem, mas eu acho que são são em torno de 2.000 pessoas associadas. Né? Uma pergunta, nós estávamos, eu e a doutora Rafaela, no início, antes do programa começar,
perguntando quantos diabéticos a gente acredita que deva existir em Friburgo. Nós chegamos aí que perto de 20 mil, entre 20 mil e 30 mil no geral, mais ou menos, né? Se houver erro, é pequeno. A incidência é enorme, né? Diabetes principalmente do tipo 2, né? Que é o diabetes do hábito errado de vida. Porque tem o fator obesidade, né? E obesidade é uma epidemia, então, na verdade, você transforma o diabetes numa epidemia também. As projeções para 2025, para 2030, são sempre assustadoras, né? A gente não consegue frear uma doença que a gente não consegue frear, né? Rafaela, eu conheço um rapaz, um profissional, ele teve um problema sério de uma pancreatite, foi muito bem atendido lá no Hall Sertã, eu fui lá visitá-lo, enfim, e ele foi acompanhado depois, me parece, pelo Dr. Max Paulo Kinzel. E ele, entre as coisas que o doutor mandou ele fazer, era perder muito peso. Ele perdeu em torno de 30 quilos, porque ele foi muito responsável com isso. O diabetes sumiu. Ele com muita alegria, porque ele estava com açúcar lá nas alturas, né? E aí ele disse, fui ao Dr. Max, já tem uns 15 dias que nós estamos fazendo uns testes e um controle. Ele disse que eu não preciso mais tomar nada, vamos observar. Porque a glicemia dele se manteve estável, sem nada. Então, essa perda de peso, mudança de hábito, agora é frutinha, saladinha, ele gostava muito de tomar cerveja, uísque, vinho, e aquilo tudo levou a pancreatite, enfim, também. Claro. E ele era um homem, ele estava, como eu te falei, perdeu 30 quilos, imagina quanto ele estava acima do peso. É quase que o peso de uma cirurgia bariátrica, sim, né? Assim, o Carinho, às vezes, que veio aqui, o Carinho de vez em quando nos prestigia aqui no programa, e ele várias vezes já mostrou exames aí de pacientes que ele fez a cirurgia de Capella, que é a que ele mais gosta, o método, é uma cirurgia desabsortiva, né, que você diminui muito a capacidade de absorção do intestino. E ele mostrou, Norberto, pessoas que estavam já usando até insulina, e o açúcar normalizou com a perda de peso. Você vê isso que você falou. A obesidade atrai o diabetes, né? Atrai a pressão alta. Na verdade, a obesidade, junto com o sedentarismo, mas eu acho que a obesidade hoje é a principal responsável pelo diabetes. É a mãe do diabetes. O tecido gorduroso, adiposo, né? Ele causa um processo inflamatório, ele é um tecido inflamatório muito importante, né? Inflamatório. Ele causa resistência insulínica, então o paciente, a princípio, é hiperinsulinêmico, aí ele gasta muito aquele pâncreas dele, enfim, vai ter um momento em que o pâncreas vai falar, olha, não aguento mais, e aí ele abre o quadro de diabetes, mas a história já está começando lá atrás, né? No momento em que ele está precisando usar mais insulina do que ele deveria, né? Então, assim, atualmente a gente diz, a principal causa do diabetes é a obesidade. É uma doença multifatorial, né? A gente tem a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, né? Enfim, tem várias. A gente tem a fração genética também, né? Aí a gente costuma brincar assim, os fatores mutáveis e a genética, né? Então, você vai ter aí muito mais fator que você pode mudar e seria mais fácil você controlar, né? Porque você, com esses fatores controlados, você vai ter o fator genético que você vai conseguir... eu vou abrir o diabetes aos 50 anos. Não, você vai abrir aos 70 anos. Ou seja, foram 20 anos livre de diabetes, né? Então, assim, acho que mesmo que você abra o quadro, valeu a pena o esforço, né? Vale a pena. Uma coisa interessante que há pouco tempo um amigo me contou, ele viaja muito para a Europa por negócios, né? Ele representa firmas estrangeiras aqui e representa firmas brasileiras lá. Então, ele é diabético também. E aqui ele já começou usando hipoglicemia antioral e hoje ele é usuário direto da insulina e ele é muito disciplinado, né? Ele usa direitinho e tal, entende bem, foi bem orientado pelo médico, né, dele. Claro. Mas ele me disse que na Alemanha ele ficou surpreso, porque quando ele fala lá que é diabético e tal, ele diz que lá eles praticamente não se preocupam em usar hipoglicemia antioral. Está diabético? Diabetes é falta de insulina, o início já é com insulina e todo mundo usa insulina. Eu não sabia.
Por que a gente aqui também não adota essa conduta, né? Para diabéticos já em nível assim mais grave, lá é a insulina direta. Eles acham que não se deve gastar o restinho de pâncreas perdendo anos usando comprimidos, né? Para estimular. Na verdade, assim, o que a gente vê de posicionamento das sociedades, das diretrizes, assim, a gente demorava muito para insulinizar o paciente. Na verdade, você não... Acho que as pessoas ainda... insulina é um medicamento que eu acho que as pessoas começaram a conhecer... Recentemente. Não é um medicamento que... Seja popular, né? E assim, tem muito mito associado, as pessoas acham que é droga porque é injetável, e achavam, eu vou tomar insulina, vou ficar cego, vou tomar insulina, vou amputar o pé. É uma crença que a gente tem desconstruído, por quê? Como o médico endocrinologista, ele... era uma especialidade que não se conhecia, né? Era uma especialidade, é uma especialidade nova, né? E assim, cada vez mais a gente vem estudando os pacientes e a orientação é insulinização precoce. Você hoje não vai esperar o paciente ter lesões para você insulinizar. Pelo contrário, insulina é um melhor e mais eficaz tratamento para o diabetes. Sim, porque exatamente a diabetes é a falta da insulina no organismo, né? Alguns pacientes, principalmente naqueles pacientes mais obesos que você tem o diagnóstico mais recente, ele vai ter até excesso de insulina. Então, esses, de repente, seriam pacientes que você poderia controlar melhor com os medicamentos que diminuem a resistência insulínica. Mas, passada essa fase, realmente, a insulina passa a ser o melhor medicamento. Ele achou interessante e comentou comigo, ele disse, Norberto, fiquei surpreso lá. Eles não ficam assim... fazendo uso dos medicamentos que eu, numa época, fiz muito uso. O indivíduo está diabético, ele já prescreve a insulina, o que ele deve usar, como usar, e lá tem muita facilidade. O medicamento é fácil de aquisição, é barato, né? Rafaela, nós estamos terminando aqui, minha amiga, o segundo bloco desse Muito Mais Saúde. Vamos aguardar o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, estamos de volta com a doutora Rafaela Siqueira. O seu pai é muito conhecido da maioria das pessoas, é o nosso querido Siqueirinha. Um abraço para você, Siqueirinha. Agora não chama mais Siqueirinha, agora é seu Siqueira, já está com o cabelo meio branco aí. Mas então, Rafaela, nós vamos, logo após a gente voltar, nós vamos agora para o Momento Freelab. Depois nós vamos falar com a doutora Rafaela, principalmente sobre o trabalho que a ADINF faz com as crianças. Aí vocês vão ver que bonito trabalho. Então vamos ao Momento Freelab, Pado. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do HIV. Ele está presente principalmente no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e nos objetos contaminados. As principais formas de contágio são a transfusão de sangue, as relações sexuais, as seringas de uso coletivo e a transmissão materno-fetal. Os sintomas podem levar até 10 anos para aparecerem. A prevenção é principalmente evitar as formas de contágio via sexual, transfusões de sangue, exames rigorosos, controle. O tratamento é oferecido pelo governo gratuitamente. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece todos os exames relacionados à AIDS, não só para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento. Estamos de volta agora com a doutora Rafaela Siqueira e eu vou pedir a Rafaela que explique como é o trabalho com as crianças, a questão da insulina, que tipo de insulina, o que a insulina faz, por que usa. Então, fica à vontade, Rafaela. Fala sobre isso. É interessante assim, né? Poxa, a gente está fazendo um trabalho com o tipo de diabetes que acomete menos pessoas, né? Peraí, né? Por que a gente não vai fazer o trabalho com diabetes que acomete mais as pessoas, 2, né? O tipo 2, né?
Mas é interessante a gente pensar que, assim, a gente vai estar trabalhando, a gente já está trabalhando, né, com crianças, né? A gente está falando de pessoas que a gente tem criança de 2, 3 anos que abriu o quadro, então, ou seja, a vida inteira dela ela vai ter diabetes. E, assim, o tratamento hoje da criança diabética, ela deve ser realizada por um endocrinologista ou um endócrino pediatra. A gente não tem orientação que essas crianças sejam avaliadas por clínico. O diabético tipo 2, não, ele pode ser muito bem orientado por um clínico, mas o tipo 1, hoje ele tem muitas particularidades, né? Essas crianças, elas furam o dedinho, a gente chama glicemia capilar, né? Elas furam o dedinho 5, 6, a gente tem criança que tem que fazer o teste 7 vezes ao dia, né? Imagina, hein? Porque a maioria dessas crianças, a gente chama hoje de terapia intensiva ou terapia basal bolos. O que é isso? A gente tenta imitar o pâncreas. Como que o pâncreas não diabético funciona? Ele libera um pouquinho de insulina todo dia e quando eu vou comer, se eu olhar para a comida, o meu cérebro já entende e ele já estimula a liberação da insulina. E aí eu como. Quando eu comer, todas as comidas viram açúcar, né? Claro que tem comidas que viram mais, outras que viram menos, mas elas viram açúcar. Então, quando aquela comida for digerida e aquele açúcar entrar no sangue, você já tem insulina lá para consumir, para levar esse açúcar até a célula e gerar energia. E o que a gente faz com essas crianças? Elas tomam normalmente 2 tipos de insulina, uma lenta ou ultra lenta. Por que você chama de lenta? Só para as pessoas terem uma ideia assim, a insulina mais lenta possível. que a gente chama, né? Na verdade isso mudou, né? A gente tem a intermediária, a lenta e a ultra lenta. A intermediária seria a insulina NPH, que ela pode fazer esse basal, que a gente chama, né? Ela é a insulina que vai manter o açúcar bom enquanto o paciente não está comendo. A gente tem a insulina NPH, é aquela insulina que normalmente é distribuída nos postos ou que você consegue pegar nessas farmácias, ainda consegue pegar nessas farmácias que são credenciadas pela farmácia popular, né? E a gente tem alguns tipos, a gente chama análogos de insulina, é uma insulina modificada e ela não tem pico, ela é mais lenta ainda. No momento que você dá aquela quantidade, ela fica assim durante quase o dia inteiro. Aí a gente tem a glargina, a levemir, que são insulinas que você pode tomar a criança diabética 1 vez ao dia ou 2. A NPH, a gente não usa menos do que 3 vezes ao dia para essas crianças. As crianças muito pequenininhas, elas podem usar NPH até em 2 vezes. Mas os pré-adolescentes, adolescente e as crianças maiorzinhas, elas já entram em 3 vezes ao dia, NPH, para você conseguir com que ela cubra o dia inteiro essas crianças. Essas lentas, assim, o nome comercial, a gente pode falar, pode, a Lantus, a Levemir, né? Porque normalmente se conhece pelo nome comercial, né? A Lantus, a Levemir, essas são análogos de insulinas que são insulinas mais lentas. E aí, qual é a grande vantagem de uma ou de outra, né? Isso é importante. Assim, poxa, uma é de graça, a outra é uma insulina cara, né? E a gente sabe que insulina é eficaz, controlar o açúcar vai de qualquer maneira, né? Só que, se você avaliar aquele grupo, um grupo específico que se trata, a insulina NPH, ela pode aumentar a chance de hipoglicemia, de variabilidade glicêmica. Então, tem alguns pacientes que você vê principalmente os menores, né? Eles fazem hipoglicemia com o uso da NPH. E aí ficam naquela variabilidade do açúcar. Desce muito, desce, sobe. O que é ruim, né? O que é ruim. É tão ruim quanto manter essa criança com açúcar muito alto, né? Então, essas são crianças que a gente pode precisar dessas insulinas mais estáveis, que a chance de hipoglicemia diminui, né? Porque elas são insulinas mais previsíveis de uso, né? Nem todo mundo precisa dessa insulina, nem todo mundo. Mas a gente acaba optando nessas situações que você tem muita variabilidade glicêmica. A outra insulina que essas crianças usam a gente chama de insulina ultra rápida, né?
Hoje a gente tem a tendência de não usar a insulina regular, porque a insulina regular, claro, se for a única opção, a gente vai usar, mas a insulina regular, ela tem um tempo de ação muito variável. A gente tem pessoa que pode durar 3 horas, no outro 5 horas. Como essa criança vai usar essa insulina 5, 6 vezes durante o dia, que é essa insulina rápida, ela acaba somando insulinas. Então, a insulina regular, a gente tende a não usar no diabético tipo 1. A gente usa as insulinas ultra rápidas. São aquelas insulinas que começam a ação 10 a 15 minutos depois da aplicação, 2, no máximo 3 horas, essa insulina já acabou. Para que ela serve? Ela serve para fazer essa questão de quando eu olho a comida, eu libero insulina. A gente vai imitar isso. A gente vai dar aquela insulina rápida na hora que ele for comer. Então, antes dele comer, aí claro que isso é calculado de acordo com o teste do dedinho, né? Ele faz o teste do dedinho, ele vê quanto o açúcar dele está, ele calcula a quantidade de insulina que ele vai tomar, ele toma a insulina e ele senta para comer. E isso é feito em praticamente todas as refeições. Aí ele toma no café, no almoço, no lanche, no jantar e às vezes na ceia, em torno de 5 vezes ao dia, mais essa insulina lenta, ou intermediária ou ultralenta, né? Então, ele tenta imitar a lenta para segurar o açúcar entre as refeições e a rápida para cobrir a comida que ele está ingerindo. Naquele momento, ela atua em pouco tempo, né? Rápida. Sim. No momento que você injeta subcutâneo, quanto tempo ela começa a agir? 10 a 15 minutos. E por quanto tempo ela fica? 2 horas, no máximo. Quer dizer, 3 horas. Normaliza essa ela faz o pico, a criança... A mãe diz, o prato está pronto. A criança faz o teste do dedinho, vê quanto está, toma a insulina e come. É na hora de comer. Então, é o tempo daquela comida ser digerida, entra, a insulina já está lá esperando, essa comida que ele comeu. Mantém o açúcar no exatamente. nível bom. Aí, quando ele termina de comer, ele vai praticamente sair com o açúcar que ele entrou para a refeição. Claro que não é simples assim, sim, né? Mas é o que pode fazer. Mas é o que a gente tenta fazer. Meus amigos, é pena que aqui já o Noé me avisou que temos aí 2 minutos. Eu agradeço demais a presença da doutora Rafaela Siqueira aqui, veio nos dar essa aula, essa orientação tão sábia. E vocês todos que têm crianças diabéticas, se comuniquem sempre com seu endocrinologista. Você, meu amigo, que já é com mais idade, tem o diabetes do adulto, aquele que você abusou de comidas, bebidas, engordou, não faz exercício, enfim, você pode procurar o endócrino ou, como a doutora Rafaela disse, até o clínico que tiver um pouco de conhecimento desse assunto, cuidar de você. Prestigiem a Adinf, o telefone da Adinf está aí no seu vídeo, ligue para a Adinf, leve lá o seu paciente, o seu parente diabético, torne-se um sócio contribuinte. Eu vou pedir à doutora Rafaela Siqueira que se despeça para nós então encerrarmos o programa. Rafaela, muito obrigado pela sua vinda aqui nesse finzinho de noite, né? Já trabalhamos aí o dia todo. Então eu queria que você se despedisse do pessoal para a gente terminar. Eu queria primeiro agradecer a todos, agradecer a toda a equipe Adinf, a toda a equipe do projeto que vem se dedicando de corpo e alma. A gente espera que a gente consegue gerar muitos frutos e realmente a gente espera contribuir para a vida dessas crianças. É com muita alegria que eu trabalho nesse projeto, idealizo e acredito nele. E convido a todos para conhecer não só o projeto, como conhecer a sede da Adinf, entender como é que a gente funciona, entender que o trabalho voluntário, você não está ajudando só as outras pessoas, você está se ajudando também, porque é uma maneira de você aprender e quando você sai de algum trabalho desse, você sai muito melhor do que você começou. Meus amigos, estamos então encerrando mais uma edição do Muito Mais Saúde. Falamos sobre a Adinf, Associação de Diabéticos Nova Friburgo, representada aqui pela nossa colega a doutora Rafaela Siqueira, uma endocrinologista. Desejo uma semana feliz, com saúde para vocês todos e semana que vem voltamos com outro assunto. Uma boa noite para todos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde.
Implant Center Tratamentos Odontológicos, implantando sorrisos.